E aí, viajantes, vocês estão bem? Quando a gente pensa em viajar para o Peru, a primeira imagem que vem na cabeça é Machu Picchu, né? Mas para organizar uma viagem para lá, exige muito mais do que só comprar o ingresso, chegar lá e entrar. O Peru é um país de extremos, então na mesma viagem você pode passar o calor no deserto e congelar nas montanhas. Você pode comer uma das melhores gastronomias do mundo e ali, horas depois, começar a sentir o mal de altitude. Então, se você não se preparar, o sonho pode virar um perrengue chique rapidinho. Eu sou a Mabi Gonçalves, especialista em planejamento de viagem, e hoje eu vou te contar sobre o que você precisa saber antes de organizar sua mala para o Peru. Então, clima, logística, saúde e até segurança. A primeira coisa que você precisa entender é a geografia do país. O Peru, ele é dividido basicamente em três partes ali muito diferentes. Então, o primeiro é o deserto, que fica na faixa do litoral, que é aqui que tem cidades como a capital, Lima, e a região de Ica e o Acatina ali, que tem o único oásis natural da América Latina. Ele não costuma entrar no roteiro dos brasileiros, mas eu recomendo demais. Depois, ali no meio do país, tem as montanhas, que é a região mais alta, onde fica Cusco. E a terceira parte da divisão da geografia do país é a floresta, né? Floresta amazônica, que fica uma zona de transição ali mais perto da fronteira e é onde está escondida Machu Picchu ali no meio. E por que eu tô te falando tudo isso se isso aqui não é um vídeo sobre uma aula de geografia? É porque o clima varia bastante e a melhor escolha é viajar entre abril e novembro, porque é uma época da seca ali nas montanhas, você consegue aproveitar mais, porque a chuva dá uma trégua e você garante aqueles dias de céu azul para aproveitar Machu Picchu sem névoa e não correr risco de perder aquela vista que todo mundo quer ter, né? E essa questão da variação climática também implica nas roupas, como você vai fazer a sua mala, né? Então a regra aqui é usar camadas, sabe aquele famoso efeito cebola? Então de manhã faz muito frio e no meio-dia ali o sol é forte, chega até a queimar e à noite gela de novo. Então, com camada, você tira, põe a roupa conforme as necessidades ali e não passa sufoco, né? A terceira coisa que eu tenho para te falar aqui é sobre o mal de altitude, que ele é o maior medo dos viajantes. E não é mito, tá? Eu sou prova disso. Ele acontece porque o ar é rarefeito ali nas montanhas e a gente precisa se esforçar mais para respirar. Então você acaba botando menos oxigênio para dentro, né? Então talvez você sinta dor de cabeça, tontura, cansaço, né, em alguns momentos, e principalmente depois de chegar em Cusco, que é a cidade mais visitada, né, pelos brasileiros. Quando eu cheguei na cidade, eu não senti nada e eu achei que eu tava arrasando, né? Eu cheguei no aeroporto, fui pro hotel, deixei as malas, arrumei as coisas ali no quarto, saí para jantar, e aí a hora que eu tava quase pedindo a conta, eu comecei a sentir uma tontura. E aí eu falei, nossa, tô passando mal, preciso voltar. A garçonete olhou pra mim e falou assim, vou te trazer um chá de coca. E eu tomei e realmente funciona, assim. Ele é meio amargo, não é a coisa mais gostosa do mundo, mas ajuda bastante. E tem outras dicas para te ajudar a driblar isso. Então, primeiro, você tem que comer comidas leves para ajudar na digestão e seu corpo ter energia para fazer o que ele precisa, que é basicamente respirar e sobreviver. Em segundo lugar, é o sagrado chá de coca, como eu comentei, né? Ele realmente funciona. Então, toma no café da manhã todos os dias, o restaurante oferece ali no café da manhã, você pega suas folhas secas e faz. E tem a dica dos locais, que é mascar a flor de coca. No buffet do café da manhã, essas folhinhas secas que tem numa cestinha, você pega umas 4 ali, quando você tiver necessidade, sentir que você vai fazer um passeio que exige mais. E eu vou te explicar porque tem um jeito certo de mascar, não é só você mascar e engolir, inclusive você não pode. Então você pega as folhas ali, empilha, faz um bolinho delas, enrola, e aí você tem que mastigar o rolinho por uns 30 segundos ali, depois você guarda aqui entre a sua bochecha e os seus dentes, e enfim, deixa ali mais um pouco, uns 5 minutos, depois você volta aquele bolinho de folha mascada, mastiga mais um pouco, e devolve para cá, guarda de novo para depois. Os peruanos, eles costumam ficar até meia hora com as mesmas folhas, então tá tranquilo e tem um efeito mais forte do que o chá, né? Ah, e eu tenho uma dica mais gostosa que essa, que é para você sempre ter um chocolate no bolso para dar uma energia rápida se você tiver uma tontura ali no meio do caminho. E
convenhamos que é mais gostoso que o chá de coca, né? Eu tô dando essas dicas aqui, mas isso não é uma sensação que você vai ter todos os dias da sua viagem. Normalmente até o primeiro, segundo dia, depois você acaba acostumando e segue firme e nem vai mais lembrar que você tá na altitude. Agora um erro clássico, que é achar que dá pra ver tudo numa viagem só. O Peru é um país muito grande e as distâncias são bem longas. As estradas ali nas montanhas são bem sinuosas, os deslocamentos demoram mais do que o GPS mostra. Tem lugar que você não chega de carro, só chega de trem. Tem lugar que você só pode chegar de avião. Então não tem como você ficar pingando ali de um lugar para o outro todo dia, que você vai passar mais tempo dentro de ônibus, de van, do que aproveitando, né? Isso aí ninguém quer. O segredo é escolher os principais destinos que fazem sentido, né, com o seu estilo de viagem e traçar uma rota a partir disso. Foca no essencial para fazer bem feito, é basicamente isso. Qualidade é melhor do que quantidade, principalmente na altitude, que você vai precisar de muito mais energia para cumprir aquele roteiro que você fez quando você estava no ar-condicionado, no computador. Pois é. Ah, lembra que eu falei do mal de altitude? Então, considera isso no seu roteiro, na ordem ali do que você quer fazer. Então, organiza os destinos, levando em consideração que você tem que ir se acostumando com a altitude. Então, se você vai, por exemplo, para o Lago Titicaca, que é o lago navegável mais alto do mundo, então, né? Bem alto. Você vai, passa uns dias em Cusco, acostuma com a altitude, depois você vai para Puno, que vai pegar um pouquinho mais. Então, se você for direto para Puno, corre um risco de estragar seus passeios, de você ter uma reação mais forte ainda da altitude. E por último, um assunto sério, mas que você não precisa entrar em pânico, que é terremoto. Eles são bem comuns no Peru por causa da localização geográfica ali, das placas tectônicas, mas eles raramente são grandes ou preocupantes, porque o país ele é bem preparado para isso e é bom saber como agir ali, né? Então, caso aconteça um tremor, em qualquer situação, você tem que manter a calma para conseguir pensar no que você vai fazer. Então, diferentes situações, né? Se você estiver num lugar fechado, não corre, então se esconde embaixo da mesa, da cama e espera passar. E você só sai depois que terminar o tremor, para não correr risco de cair alguma coisa em você, né? Se você estiver na rua, vai para um lugar aberto, como uma praça, por exemplo, ou meio da rua, sei lá, e fica longe dos muros, dos postes de vidro, protege a cabeça se você tiver uma bolsa, uma mochila. E se você estiver em transporte público, segura firme no corrimão ou no banco, se você estiver sentado, e, por favor, siga as instruções dos funcionários, sempre vai no que eles falarem. Então, mesmo que você estiver, sei lá, num trem e ele pare, nunca saia, nunca acione ali a saída de emergência por conta própria, ok? Ok. O Peru é um país fascinante, mas ele exige um bom planejamento. Tem que acostumar com a altitude, a logística entre as cidades ali, que não é uma coisa tão simples, e a segurança, que é o que define se a viagem vai ser maravilhosa ou só cansativa mesmo. E se você quer conhecer o Peru e viver essa experiência lá, ver as lhamas, comer ceviche, subir Machu Picchu sem dor de cabeça com logística, eu posso te ajudar. Na minha assessoria de viagem, eu tenho um serviço de roteiro personalizado. Eu desenho o dia a dia da sua viagem, eu escolho a melhor ordem das cidades ali para você não sofrer com altitude. Eu indico os hotéis e os passeios de acordo com os seus interesses. Não é a viagem que eu gostaria de fazer, é a sua viagem. Então a gente conversa para deixar tudo certinho e realizar a viagem dos seus sonhos. Então clica no link que está aqui da descrição ou vai lá no meu Instagram para a gente conversar. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado e te deixado mais seguro para viajar e sair por aí explorando o mundo. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Deixar um like nesse vídeo para ele chegar para mais gente. Um beijo e até o próximo vídeo.